Esse vídeo não tem roteiro, então tem grande chance dele ficar uma merda, mas vamos ver o que dá. E aí pessoas, beleza? Meu nome é Vulpes, eu adotei esse pseudônimo, eu vou começar a usar ele, então se acostumem. E bem-vindos ao Ninguém Sabe. Nesse vídeo vamos falar pra vocês os meus 7 desenhos favoritos do mundo. Pra se você não tiver visto um deles, eu vou recomendar pra vocês daí. A maioria deles eu acho que tem na Netflix, mas se encontra por aí na internet ou na televisão mesmo. E antes de começar esse vídeo eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que tipo, duas coisas que eu comprei e uma coisa que eu ganhei e eu não cheguei a mostrar em vídeo. Primeiro eu queria mostrar isso aqui que eu ganhei de um amigo do meu irmão, que o nome dele é Vinícius. Ele até apareceu num dos vídeos anteriores, ele apareceu no vídeo de como terminar com alguém. Ele me deu esse mangá do Pandora Hearts, que eu não cheguei a ler ele, até porque é a segunda edição, mas se tipo eu acabasse encontrando a primeira, eu começaria a ler. Eu acho que eu até deveria ter dado uma olhada melhor, eu vou ver se começo a ler ele talvez hoje. E era isso, obrigado Vinícius por dar isso aqui, eu achei muito da hora, gostei muito do traço, muito obrigado. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, as duas outras coisas no caso, são duas blusas que eu comprei na loja. Eu comprei essa, que é a blusa fofinho do Phelps. Se a imagem não estiver muito boa, se vocês não estiver conseguindo ver direito, que eu não sei como é que tá, eu vou botar uma foto na tela. Eu comprei essa blusa do Selbit que eu ainda não tive uma hora boa pra usar, até porque quando eu comprei ela já tava ficando meio quente, mas eu realmente queria ela. E tava com desconto no dia que eu comprei, então achei melhor eu já comprar na hora. Mas eu ainda não tive uma chance, uma oportunidade boa pra usar ela, mas eu vou usar. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu não vou falar tipo numa ordem específica, eu vou falar numa ordem que eu anotei aqui. Então vamos começar com Rick and Morty. A sinopse do Rick and Morty é simples. Tem o Morty, que é um garoto normal, e a família dele é uma família clássica, uma família normal de desenho dos Estados Unidos, com a exceção do Rick, que é o vô dele, que é um cientista. E o vô dele, ele tá sempre com o Morty, eles estão sempre viajando em várias aventuras diferentes, eles sempre acabam se ferrando com alguma coisa. E é muito interessante porque isso rende umas histórias muito boas. Quando eles viajam pra outro planeta, e daí eles começam a se encrencar daí a arma de portais que o Rick tem, tipo, acaba sendo destruída, daí ele não tem mais como voltar, daí eles têm que resolver os problemas. Eu acho isso muito foda. O meu episódio favorito, eu não tenho certeza, mas eu acho que é aquele episódio onde o Morty chega no Rick e pede pra ele dar, tipo, uma poção pra que o Morty consiga conquistar a garota que ele gosta, que eu não lembro o nome, eu acho que é Jéssica, se não for eu vou tirar isso do vídeo. E daí o Rick dá uma poção, só que essa poção, se a pessoa que usasse estivesse gripada, ela ia espalhar pra todo mundo. E foi o caso, a Jéssica começou a espalhar pra todo mundo começou a querer agarrar o Morty. O Rick chegou e tentou ajudar ele deu uma outra poção, só que daí deu muito problema, porque aquela poção na verdade já tava tudo errado, e daí ao invés de só levar tudo ao normal, começou a transformar as pessoas num bicho mutante, e daí é muito bizarro o final. Eu já devo ter botado um botão aqui pra você pular se você não quiser tomar spoiler, mas eu vou falar do final porque o final é o motivo desse ser o meu episódio favorito. No final, eles percebem que não vai ter jeito, eles já cagaram o lugar inteiro, já tá todo mundo monstro, eles não estão conseguindo resolver o problema. Então, eles acabam simplesmente mudando de dimensão. E nessa dimensão, o Rick e o Morty, eles estavam fazendo um experimento. Acontece que quando o Rick pede pro Morty dar a chave de fenda pra ele, quando ele vai apertar o parafuso, alguma coisa dá errado e o negócio explode e os dois morrem. E daí chega o Rick e o Morty, que viajaram da dimensão, e daí eles veem isso. O Rick fica de boa, porque provavelmente isso já deve ter acontecido muito com ele. Mas o Morty não, ele ficou completamente chocado, mano. O que tá acontecendo? Mano, a gente tá morto aqui, o que a gente faz? E o Rick só fala, cara, não tem o que fazer, vamos só enterrar o corpo. E tipo, isso poderia ter sido uma coisa um pouco mais leve, dependendo de como tivesse sido colocada. Mas não, eles conseguem dar um ar muito tenso pra isso, um negócio muito pesado que fica na sua cabeça. Tipo, eles colocam o ponto de vista do Morty completamente assustado, eles botam uma trilha sonora muito foda. E é por isso que esse é o meu episódio favorito. E o que eu mais gosto é realmente, tipo, esse negócio do ar ser um pouco mais sério, sabe? Tipo, não é só um monte de brincadeira, tudo dá certo no final. Não, quase sempre dá merda, e isso eu acho muito maneiro. E agora vamos falar do próximo. Apesar de eu gostar muito de Rick and Morty, eu acho que no meu coração o melhor desenho ainda é Gravity Falls, que
que é o que vamos falar agora. A sinopse é até que simples também. Tem dois irmãos, o Dipper e a Mabel, e eles vão passar o verão na casa do tio-vô deles, Stan. E daí, o Dipper, no primeiro episódio, ele encontra o diário, fala sobre um monte de coisa estranha, um monte de anomalias, um monte de criatura estranha que tem na cidade onde eles estão, de Gravity Falls. E daí, começam a se envolver nessas coisas, sabe? Eles começam a ir procurar, e daí eles começam a achar esses bichos estranhos. Eles começam a se aventurar por base nisso. E daí, no início, era até umas aventuras meio perdidas, sabe? Aqui acontece uma coisa, daí a outra história não tem nada a ver. Mas chega um ponto onde as histórias começam a se cruzar. Daí um acontecimento do episódio anterior é citado no outro. E isso é muito foda, eu adoro quando isso acontece. Eu acho muito legal quando um episódio ele é seguido do outro, e daí eles não esquecem o que aconteceu no outro episódio. Eu acho isso muito maneiro. O meu episódio favorito, eu não tenho certeza, mas provavelmente é ou o episódio que o Bill aparece pela primeira vez, que na real eu nem lembro direito. Então provavelmente é o episódio dos fantoches, onde o Bill rouba o corpo do Dipper e daí começa a usar ele, daí o Dipper tem que recuperar o corpo dele, daí ele, pra se comunicar com a Mabel, ele coloca a mão nos fantoches de meia dela, e daí ela fala que fica muito engraçado quando ele fica bravo. Eu achei que ficou muito divertida a cara que ele faz pra representar isso. O que eu mais gosto também é uma coisa que é semelhante ao Rick and Morty, é essa sequência, que tipo, não é só um episódio distinto do outro. Não, são uns episódios que eles são meio que seguidos um do outro. E isso eu acho muito foda, eu gosto muito quando tem isso nos desenhos. Agora vamos falar do meu segundo desenho favorito, que é Apenas um Show, ou Regular Show. Eu falava apenas um show, mas eu gosto de falar em inglês mesmo. A sinopse é basicamente, tem dois animais, que é uma gralha azul, que é o Mordecai, e um guaxinim, se eu não me engano, que é o Rigby. Eu não tenho certeza qual animal que é o Rigby. Daí eles começam a trabalhar num parque, e desse parque começa a acontecer um monte de coisa bizarra, porque não teria graça se fosse um negócio normal. Não, eles começam a se aventurar com um monte de coisa diferente, resolvendo problema e fugindo do trabalho. E é muito foda por causa disso. O meu episódio favorito, eu não tenho certeza de qual seja, porque eu gosto muito da maioria mesmo, porque eles fazem muitas referências à música e jogos e coisas antigas, eu gosto muito disso. Mas eu vou botar aqui o meu episódio favorito como ou aquele episódio onde o Benson, eles nocauteiam ele, daí eles levam ele pra festa, daí eles começam a competir pra ficar com a garota, no caso, pra humilhar o ex-namorado dela que fica enchendo o saco, daí eles começam a tomar pimenta. Especificamente esse episódio porque toca Mississippi Queen nele, eu gosto muito dessa música. Ou o episódio onde eles vão comprar um portão novo pra garagem, e daí eles começam a se aventurar um monte de coisas junto com o Parolito, eu gosto muito. Ou um episódio onde eles vão até um shopping tentar encontrar as insígnias douradas de um jogo lá que eu gosto muito, acho muito maneiro. O que eu mais gosto no Apenas um Show, no Regular Show, é as referências mesmo, a uma cultura pop, uma coisa mais antiga, que eles jogam jogos de cartucho e eles assistem VHS, eu adoro isso, realmente. Agora eu vou falar sobre um desenho que já foi o meu desenho favorito, Adventure Time. A sinopse é que tem dois heróis, que um é um humano, que é o Finn, que é o único humano que existe, e o outro é o Jake, que é um cachorro amarelo que consegue se esticar. E eles são heróis, eles estão sempre em busca de aventuras, tentando proteger reinos, e se aventurar e matar o tempo também, tipo o Regular Show também. E tipo, o meu episódio favorito, eu não tenho certeza de qual é, porque eu realmente gosto muito de todos também. Eu vou falar um aqui que eu gosto bastante, eu vou botar ele, que é ou o Simon e Marcy, que conta o passado da Marceline com o Regelado, ou um outro que também envolve esses dois, que é... eu não lembro se o nome dele era Remember Me, mas eu acho que é. Que o Regelado vai atrás da Marceline pra ela ajudar ele a comprar umas músicas, e eles começam... tem umas coisas, umas tetas bem pesadas. E eu gosto muito desse episódio, que é o episódio que eu conheço que mais tem música, que tem 4 músicas ao longo do episódio. Eu gosto muito dele. A coisa que eu mais gosto no Hora de Aventura, no Adventure Time, é a história, porque não é só uma coisa simples. De início parece, mas eles começam a se aventurar no passado de um personagem, depois no do outro, daí eles vão pro futuro, daí eles começam a se envolver um monte de problema, negócio de emoção e negócios, um monte de coisa variada que eu acho muito foda. E agora vamos falar do próximo. Amazing World of Gumball, ou Incrível Mundo de Gumball. Esse desenho, ele já é um desenho um pouco mais simples, eu vou falar da sinopse e depois eu falo um pouco mais.
A sinopse dele é a coisa mais simples, eu acho que é a sinopse mais simples que tem na lista inteira. Que é, tem dois irmãos, que um é o Gumball, que ele é um gato azul, e o outro é o Darwin, que ele é um peixe laranja. E daí eles têm uma família simples, e daí eles começam a se aventurar em um monte de coisas diferentes. A maioria das aventuras começa ou na casa deles ou na escola. E tipo, não é uma coisa muito wow. Às vezes tem um episódio mais que faz você ficar um pouco chocado, mas é uma coisa mais simples, tipo, não tem tanto esse negócio de passado pesado ou os personagens com muito problema emocional. Às vezes tem, mas é uma coisa mais simples. E eu gosto disso porque às vezes eu sinto falta desse tipo de coisa. Eu gosto porque é essa coisa mais simples, esse formato de desenho um pouco mais simples, mas não é uma coisa meio sem graça, chata, sabe, forçado, onde o personagem ele tem que ser burro o tempo todo. Sempre tem que ter um personagem bobão, tipo o Gib do iCarly, sempre tem que ter um personagem inteligente pra caramba, tipo a Anaís no caso. Às vezes até tem, mas às vezes os personagens que eles são um pouco mais bobão, eles se mostram um personagem inteligente até, de vez em quando. E eu gosto dessa variedade, porque não é sempre na mesmice. Os personagens, eles aprendem com as coisas daí. Tipo, no início eles eram muito idiotas, daí eles começam a adquirir um pouco mais de inteligência, daí eles começam a se mostrar menos assim, entende? Eu gosto muito disso. Ó, se algum de vocês quiser me dar uma câmera nova, eu agradeço muito, porque esse celular fica parando de gravar o tempo todo, mano. Enfim, vamos falar do próximo, só falta mais dois. Desenho, assim como Apenas um Show e Hora de Aventura, é um desenho que inicialmente ele se mostrou uma coisa com uma premissa muito simples, mas com o passar do tempo ele provou que não era só isso, que tinha muito mais coisa pra mostrar. A sinopse dele, eu não tenho certeza de qual é, eu acho que... Eu vou resumir mais ou menos o que se trata do desenho, que é... Tem um personagem principal, que o nome dele é Steven, e ele vai morar com 3 garotas que não são humanas, que elas são as chamadas Crystal Gems, que elas são baseadas em pedras preciosas, que é a pérola, a garnet e a ametista. E daí, a partir disso aí, como a mãe dele, ela era uma Crystal Gem e o pai dele não, ele é um meio termo. E ele começa, tipo, ele sai também nas aventuras junto com essas garotas. Só que não é uma coisa simples, tipo, ah, vamos combater o mal, só isso, especificamente. Não, tem muito mais coisa por trás. Eu não sou muito bom explicando esse tipo de coisa, mas basicamente eles falam sobre uns assuntos que, tipo, dá muita treta. Ou uns assuntos muito, como dizem, polêmicos. Eu não gosto dessa palavra, não sei porque eu acho uma merda essa... Eu não vou mais falar essa palavra, nunca mais vou me ver usando essa palavra. O meu episódio favorito é, novamente, eu não tenho certeza de qual é, eu vou pensar ele agora. Eu não faço a menor ideia. Então eu vou de novo pensar em um que eu lembro de ter visto e gostado. Vamos falar o episódio que... Ah, já sei. O episódio onde o Steven e a Connie, eles meio que estão tipo um pouco longe um do outro, porque a Connie tá com uns problemas que ela não quer falar. Eles chegam e vão falar com a Garnet, e daí eles meio que viram a Estivone, e daí eles começam a ter uns conflitos internos, e daí a Garnet começa a tipo dar uns conselhos pra eles, e daí ela canta uma musiquinha que em português eu não gostei tanto, mas em inglês é muito boa. E agora vamos falar do último, que é o desenho mais antigo dessa lista, provavelmente, e ele é completamente distinto de todos os outros. É um desenho muito clássico, que se você não conhece, eu não sei onde é que você vive, que é Os Padrinhos Mágicos. Eu não vou falar da sinopse porque todo mundo conhece Padrinhos Mágicos, é um desenho extremamente famoso. Só vou falar dos outros pontos. O meu episódio favorito é... Eu posso falar todos, eu amo todos os episódios de Padrinhos Mágicos, eu adoro... Sem exceção, acho. Mano, eu não vou conseguir pensar no episódio favorito de Padrinhos Mágicos, eu gosto de todos, então vamos só falar o que eu gosto. Eu gosto da ideia, que é bem simples, que é tipo um personagem comum, uma criança comum, que ele tem problemas com os pais pra interagir com eles estão sempre distantes dele, e daí aparece uma babá que começa a maltratar ele, e daí a vida dele vira um inferno, ele não suporta mais aquilo, e daí de repente aparece duas coisas, duas fadas com superpoderes, e daí eles começam a ajudar ele, e a vida dele se torna muito mais legal, ele começa a viver um monte de aventura, e isso é incrível, é uma coisa que colocou nas crianças, na cabeça e no coração das crianças, uma vontade imensa de conhecer isso de verdade. Tipo, quem nunca quis ter um padrinho mágico? Mesmo que sempre os desejos dele acabassem dando problemas, sempre, sem exceção, todos os desejos dele acabavam dando merda, e daí no final ele resolvia, e daí ele falava, ah, eu aprendi uma lição com isso, e daí ele falava a lição. E mesmo sendo uma premissa super simples, assim, não tão simples assim, ainda é uma coisa que encantou muito milhares de pessoas, inclusive milhares não, milhões. Enfim, esse é o final da lista, e antes de acabar eu quero fazer umas menções honrosas a...
Simpsons, que é um desenho muito bom, e apesar de eu gostar demais desse desenho, ele acabou não entrando na lista porque eu realmente não chega nos meus preferidos, mas é ainda um que eu gosto muito. Irmão do Jorel, que é uma animação brasileira que apesar de muita gente provavelmente não gostar, eu acho incrível, eu achei um trabalho muito bom. Eu não tenho certeza de quem é o cara que fez, mas ele é basicamente o personagem principal adulto. E é uma ideia sensacional, que é uma coisa incrível, eu gosto muito. Eu gosto demais desse desenho. Bob Esponja, que eu não preciso falar nada. Eu tenho uma coisa com esse desenho que, tipo, eu amo esse desenho, mas ao mesmo tempo odeio. Porque todos os personagens me deixam extremamente desconfortável. Tipo o Patrick, por ele ser burro pra caramba e se achar incrível. Naquele episódio onde ele, do hamburguinho, que no final ele fala: ah, deixa que eu vou pagar dessa vez. Ele rouba a carteira do Bob Esponja. O Bob Esponja fala: mano, essa carteira é minha. Dele: você não opina nada sobre dividir. E Clarence, ou como vocês devem conhecer, Clarence o Otimista. É um desenho super bobão, com uma premissa super simples, mas que, tipo, quando eu vejo que tá passando ele, eu penso: nossa, mano, que chato, podia tá passando outra coisa. Daí eu começo a ver, eu gosto. É meio estranho, é tipo os vídeos do Rato Borrachudo pra mim. Tipo, quando eu vejo, sei lá, thumbnail ou nome, eu penso: nossa, esse vídeo não deve ser tão legal, mas sempre que eu clico pra ver, eu gosto. Eu não sei, eu não entendo como é que isso funciona. Mas é basicamente isso, acabou a lista. Essas foram as menções honrosas. Deixa aí nos comentários o seu desenho favorito. Deixa aí alguns desenhos que faltaram nessa lista. Menciona nas redes sociais aqui embaixo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva pra mais vídeos. Se você gostou desse vídeo, isso aqui é uma parte 2. Deixa aí nos comentários que talvez eu faça com alguns outros desenhos. Talvez eu faça tirando alguns desenhos das menções honrosas e colocando eles como principais. E falou!